pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Vou gravar mais um videozinho, né? Falando aqui um pouquinho a respeito de tempo gráfico, né? Qual tempo gráfico que eu devo operar? Qual o melhor tempo gráfico para mim operar? Bom, na minha visão, né, o melhor tempo gráfico é aquele que você consegue enxergar os movimentos do mercado. Aqui eu coloquei um dia para a gente poder estar visualizando algumas informações, né? Mas eu vou focar hoje nisso, né? Referente ao tempo gráfico. Então, assim, como eu comentei, né? Para mim, eu consigo hoje visualizar os movimentos do mercado no 1 minuto, no 3 minutos, no 5 minutos, no 10 minutos, no 15, no 20, no 30, no diário, no mensal, no semanal, no anual, tanto faz. Depois que você aprende o contexto ali do mercado, os movimentos do mercado, você consegue ver esses movimentos em qualquer tempo gráfico. A dureza é você aprender, né? Porque muitas vezes as pessoas querem começar pelos gráficos menores, pelo 1 minuto, pelos 5 minutos. Né? Não é todo mundo, a maioria, se a gente for ver por aí, o pessoal recomenda os 5 minutos até, né? Você vê todo mundo, eu opero nos 5 minutos, eu opero nos 5 minutos, eu opero nos 5 minutos. Então, ou seja, você foca naquilo, né? E muitas vezes, os 5 minutos ainda não é para você. Você tem que ir para um 7 minutos, para um 10 minutos, né? Tem que ir para os gráficos maiores aí. Então, você fica com essa dificuldade de aprender os movimentos ali do mercado. E o que você acaba fazendo? Vem pro YouTube, começa a ver um monte de vídeo e nunca aprende nada. Porque uma coisa é verdade. Se você já tivesse consistente aqui nesse mercado, você hoje não estaria no YouTube procurando uma fórmula mágica aí para sua consistência. Que fórmula mágica não tem. Ou você tem que aprender realmente a ver, a enxergar os movimentos do mercado, né? Ou você infelizmente vai ficar tomando pancada dele para sempre, tá? E uma coisa aí que eu falo, né, pro pessoal, como assim? Como que eu vou aprender a ver os movimentos do mercado? Deixa eu só arrumar a tela aqui. Opa, assim, peguei na tela toda. Como é que eu vou aprender a ver? Eu comparo muito, né, com a nossa vida mesmo, nosso cotidiano, nosso dia a dia. Como assim? Vamos se dar um exemplo. Hoje, está nítido na sua cabeça toda a sua programação diária. Por exemplo, você é aquela pessoa que todo dia, vamos supor que você pega e fala assim, todo dia eu tenho que acordar às 6 horas da manhã, aí eu vou, né, vou tomar meu café, ou vou tomar meu banho, vou tomar meu café, aí vamos supor, ter que levar filho para a escola, depois eu vou para o trabalho, aí quando dá em torno de meio-dia, 1 hora eu almoço, né? Então, ou seja, você tem tudo isso definido na sua vida, certinho, de tudo o passo a passo que você quer fazer, né, de tudo que você precisa fazer diariamente, mensalmente, anualmente, para você chegar nos seus objetivos? Se sim, então, ou seja, no mercado financeiro é só você repetir tudo que você faz na sua vida. Como assim? Toda essa disciplina que você tem na sua vida de ter que acordar certinho às 6 horas da manhã, não é 5h59, não é 6h01, é 6 horas da manhã. Tomar seu banho, tomar seu café, se tiver filho, levar seu filho para a escola, depois ir para o trabalho, almoça entre meio-dia, 1 hora, 1 hora, 2, não importa, almoça ali na sua hora de almoço certinho. Quando tem uma reunião, tem alguma coisa, você está lá no horário exato, né? Você não chega atrasado nem nada. É a mesma coisa aqui no mercado financeiro.
O mercado financeiro, ele repete as informações todas as vezes, só que a gente não vê. É a mesma coisa da nossa vida. Todos os dias você acorda às 6 horas da manhã, só que você nem presta atenção nisso, porque já virou um hábito. E chega uma hora que no mercado financeiro também acontece a mesma coisa. Você começa a ver o mercado e quando você se dá por conta, você já se acostumou a ver todos aqueles movimentos dele, né? Você já se acostumou a ver aqueles movimentos deles lá, só que assim, você ainda não consegue operar porque ainda você não percebeu isso, né? Você não percebeu ainda que você vê tal movimento todos os dias, mas você não faz a entrada. Você não executa a entrada. Aí você já vê aquilo, né? Então isso eu comparo muito, que nem eu falei com a nossa vida. Então aí vem muitas pessoas aí e quer buscar os indicadores. Porque os indicadores no mercado financeiro seriam como os alarmes que a gente coloca na nossa vida, né? O alarme para você precisar acordar às 6 horas da manhã, o alarme para você lembrar da reunião, o alarme para você lembrar de almoçar, o alarme para você lembrar de tomar seu remédio, o alarme para você lembrar de buscar alguém, enfim, né? É os indicadores. Esses são os indicadores aqui no mercado. Você precisa de um indicador, você precisa de um alarme para ele te avisar quando você tem que entrar. Então você fica preso a isso, você fica dependente a isso, você nunca aprende a fazer sozinho. Você fica esperando do indicador. Sendo que, por exemplo, aqui, que nem aqui está a novela de 5 minutos, né, no tempo gráfico de 5 minutos. Se eu reduzir aqui, ó, colocar o de 1 minuto, ele já deu aqui operações para fazer. Tranquilo, né? E esse movimento que ele está fazendo aqui, que é um movimento em si de alta, ele faz nos 5 minutos, ele faz nos 10 minutos, ele faz no 15, ele faz em qualquer tempo gráfico, né? Só que você não aprendeu a ver isso ainda, né? E você precisa dos indicadores para sempre que quando chegar num certo ponto, ele chegar a um certo movimento, você veja aquilo e você faça. Comparando novamente a um alarme da sua vida. Quando ele desperta, ele te avisa, precisa ir para reunião. Você pega e faz o quê? Vai para reunião. É a mesma coisa aqui. Quando o indicador te avisa, né, de tal impossível entrada, você vai e executa a entrada. Só que qual que é a diferença? O mercado aqui, os indicadores eles não são 100%, né? Eles falham, mas eles falham por quê? Porque o contexto do mercado ele é um pouco mais complexo do que simplesmente eu colocar aqui 2, 3 médias móveis, sei lá, um estocástico com volume financeiro, coisa do tipo, e ele vai me dar sempre as operações exatas, né? E um outro detalhe de a gente ficar sempre utilizando indicadores também. Você fica sempre preso àquilo, que nem eu estou falando, que nem aqui, por exemplo. Vamos supor que eu coloco aqui 2 médias móveis aqui, um exemplo. E tal ser humano lá te ensinou que você tem que esperar o mercado fazer tal coisa nas médias móveis para você entrar. Aí você tem que ir lá ficar esperando todos os dias aquele movimento. Muitas vezes ele vai fazer, o mercado abre lá 9 horas da manhã, ele vai fazer esse movimento só às 3 horas da tarde. Você fica esse tempo todo, sendo que das 9 até as 13 ele já te deu mais de 100 oportunidades para você entrar, mas você só pegou as das 3 horas da tarde. Né? Isso porque você está preso a uma coisa, você está preso a um indicador. Né? A mesma coisa quando você não consegue programar a sua vida. Né? Você precisa de pessoas para ficar ali te avisando, você precisa de alarmes para ficar te avisando das coisas. É a mesma coisa de indicadores, né, do mercado. Então você ainda não aprendeu, né, a ter a disciplina, nem na vida e nem no mercado. Então, ou seja, a partir do momento que você começa a prestar mais atenção em tudo isso, você começa a fazer a leitura do mercado. Né? E o que é a leitura do mercado? É você enxergar os movimentos que ele está fazendo. Vou deixar aqui nos 5 minutos, por exemplo. Aqui nos 5 minutos, o que o mercado está fazendo agora, nesse exato momento, aqui. Né? Se eu fosse tirar essa figura aqui, ó, o que ele está fazendo aqui? Por enquanto, nada. Ele está naquela famosa lateralização, certo? Que o pessoal pega e fala, o mercado está lateral. Sim, se eu passar aqui, ó, ele está lateral, ele está dentro dessa caixotinha aqui, ó, né? Então, ou seja, mas dentro aqui, ele está fazendo sim movimentos.
claros para você ao fazer uma operação, que seja de compra, que seja de venda, ele sempre vai estar fazendo movimentos, que seja aqui nos 5 minutos ou que seja lá no 1 minuto, não importa, né? Então, ou seja, a partir do momento que você aprende a ver a leitura do mercado, você não precisa mais de indicadores, você não precisa mais depender de nada para te avisar que o mercado está fazendo tal coisa, para te avisar que você deve comprar, para te avisar que você deve vender, né? Então, é aí onde você consegue aquela a famosa que o pessoal pega e fala, né, a virada de chave ali, né? É onde quando você aprende a fazer a leitura gráfica, né? E novamente, o que que é essa leitura gráfica? O que que é isso? Aí vai falar, pô, vai ensinar a mesma coisa que os demais, né? Muitas vezes, gente, assim, é que nem aí voltando ali pro tempo gráfico. Quando você joga lá na internet lá, qual o melhor tempo gráfico para operar? Muita gente vai pegar e falar, os 5 minutos. Aí você vai ver muita gente pegando e falando, estratégias de 1 minuto. De 1 minuto, né? Ou estratégia para 15, para 20, enfim, né? Você tem que ver qual que é o melhor tempo gráfico que você consegue estudar, para você ver os movimentos do mercado. Quais os movimentos do mercado? Isso aqui com certeza você já viu. Se o mercado vai para cima, ele faz o quê? Faz isso aqui, faz a correção, sobe, aí ele rompe lá bonitinho, né? De novo, faz a correção, aí o famoso também pullback e continua. Isso aqui seria alta. E se ele faz isso daqui? O que, que ele está fazendo aqui agora? E aí? O que, que o mercado acabou de fazer? Estava na alta, certo? E fez uma configuração aqui para mudar para baixo, né? Mudou aqui de alta para baixo. E o mercado faz isso sempre. É só você prestar atenção nos candles que ele estava se movimentando. O mercado tem que se movimentar desse jeito, né? Que nem aqui, ó, por exemplo, mostrando esses 3 candles aqui, ó, curtinhos aqui, ó. Ó, pegar o primeiro. Aí ele fez o que? O segundo veio, só que não, ele não fez uma correção bem lá nos 50%, subiu. Só ajustar aqui. Então o mercado ali não fez a correção nos 50%, tranquilo, mas aí subiu. Fez a pernadinha de alta dele ali. Maravilha, sem problema. Só apagar isso aqui para não atrapalhar, para não ficar um monte de coisa, né? Então, ou seja, eu vou tentar desenhar aqui do lado o que que o mercado ele vai fazendo ali pra gente. Ó, aqui, ali era só para ter feito tipo um scalpzinho. Mas vamos lá. Ó, o mercado ele lá nos 5 minutos ele subiu, fez a pernadinha de alta, desceu, não corrigiu nos 50, mas desceu até aqui. Aí subiu de novo, certo? Aí desceu de novo, não corrigiu nos 50, não fez pullback, não fez nada. Aí subiu. Agora sim, esse candle aqui, ele tá vindo aqui nos 50%, realmente nessa nesse 50% aqui, fazendo o teste, né? Desse rompimento aqui, ó.
fazendo o teste desse rompimento aqui, certo? O que o mercado acabou de fazer, que é essa vela aqui, ó. Deixa eu adiantar só o tempo aqui. E vamos ver o que ele faz. Deixar aqui na velocidade 2, que aí vai um pouquinho mais rápido. Essa vela aqui, o que ele está fazendo? Ela está negando esse último rompimento aqui. Então, eu posso esticar para essa fibra. Né? Ou eu posso vir esticar para essa fibra aqui, que pode ser onde ele possa vir querer fazer a correção dele, dessa pernada toda. Mas o que esse mercado acabou de fazer? Tá vendo que ele ficou fazendo topos e fundos mais altos, né? E agora essa vela aqui, ó, tá fazendo tipo a correção, né? Ele desceu, veio até aqui, ó, tá? O que ele pretende fazer primeiro? Primeiro ele pretende vir aqui no 50%, né? Para ele fazer essa correção aí dessa pernada de 50%. É a primeira coisa que ele vai fazer. Depois, o que ele pode fazer? Onde que seria, vamos supor, se eu entro aqui nesse 50%, né? Deixa eu deixar aqui para vocês verem. Se eu entro aqui nesse 50%, onde que é o meu alvo desse 50%? É nesse novo 50% que ele estaria fazendo, né? Que novo 50% que ele estaria fazendo? Aqui, ó. Ele não deixou essa pernada aqui? Ele não está deixando essa pernada aqui? Então daqui ele tem uma mínima, ele tem uma máxima, né? Ele tem a mínima, tem a máxima e tem os 50%. Vou tirar isso aqui que o stopzinho está curtinho. Então ele tem essa mínima que ele está fazendo aqui. Não. Ele tem essa pernada aqui, tá vendo? Então agora, vamos supor, se for para me esticar a fibra, eu esperaria esse mercado fechar aqui. Aí eu ajustaria, vamos supor que ele finaliza aqui, ó. Eu ajusto a minha fibra aqui. O meu alvo seria nesse 50%, lá em cima. Nem deu tempo de eu ajustar lá, tá? Mas o meu alvo, deixa eu ver se eu consigo deixar aqui sem stop nenhum. Deixar assim. Onde que é o meu alvo aqui? O meu alvo é aqui, ó. Aqui em cima, tá? Eu posso deixar o meu stop, vamos supor, se for para me operar, eu posso deixar meu stop depois que ele fechar abaixo dos 50 ou abaixo dessa outra linha aqui que seria o 61, tá? Mas sempre assim, pessoal, sempre esperar o mercado fechar, tá bom? Sempre é o certo esperar o mercado fechar. A não ser que você já tenha uma leitura gráfica mais avançada e você consiga ver outros movimentos, por exemplo, pelo gráfico de 1 minuto, né? Aí você queira antecipar a entrada. Mas vamos lá. Então, seja, o que o mercado está fechando aqui? O que eu posso fazer? Né? Coloco a minha fibra aqui com o alvo dele aqui em cima, tá bom? O stop, que nem eu falei, eu posso deixar abaixo da linha dos 50, né? Ou abaixo da linha do 60. Ou eu espero, né? Ou se eu quiser deixar um stop financeiro ali, eu deixo lá 100 pontos, né? Um stop já fixo ali, né? Tipo de 100 pontos, 125 pontos, enfim, tá? Mas, enfim, continuando aqui com o contexto que eu tô falando para vocês. O que eu tô querendo dizer aqui? Então, assim, o mercado ele tava fazendo topos e fundos mais altos. Essa vela aqui saiu negando tudo isso aqui, negou esse topo, negou esse fundo, certo? A outra vela, ela fez o quê? Ela deu continuidade aqui e desceu, né, mais um pouquinho, né, veio até aqui, ó, que seria no 50% aqui do movimento aqui geral, né, seria dessa pernada aqui. Aí o que você faz? Ele tem agora esse fundo e tem, né, esse topo, essa máxima, essa mínima. O primeiro alvo dele é nesse 50% daqui, ó. Por que o primeiro alvo dele é nesse 50%?
justamente porque ele pode estar configurando uma inversão aí de movimento, né? Para ele começar a fazer o quê? Para ele começar a descer, tá? Então, assim, o primeiro alvo dele é aqui. Se ele realmente respeitar esse 50% aqui, que foi bem onde eu deixei aqui ó, o meu stop gain aqui, se ele realmente respeitar aqui, então ele tem grandes chances de realmente fazer esse movimento, tá? Mas vamos supor que eu pegue uma entrada aqui, de novo, agora para venda. Vamos supor que ele respeitou esse 50 aqui e eu pego uma entrada para venda. Qual que é o meu primeiro alvo? Meu primeiro alvo é o fundo aqui, tá? Quer dizer, na verdade, o meu primeiro alvo é essa pernada aqui, ó. Tá vendo que agora aqui ele tem uma nova máxima, é um novo fundo e um novo topo. Meu primeiro alvo é no 50 daqui. Se ele ganhar esse 50 daqui, ele vem para o fundo. Se ele ganhar o fundo, ele vem para o outro fundo, tá? Tá que nem aqui, ó, que ele tá fazendo. Ó, o que que ele fez? Ele deu uma estourada lá para cima, né? Ó, vocês viram que ele deu aquela estourada, mas ele tá fazendo o quê? Ele tá ficando abaixo dos 50, certo? Ficou abaixo dos 50. Tudo ali no tempo gráfico de 1 minuto, agora que esse. Eu não lembro, né, o que aconteceu lá na. Acho que o dia que eu coloquei foi dia 14, porque a 14 foi quinta-feira, sexta-feira, enfim. Mas para ele dar uma explosão assim, provavelmente deve ter tido algum tipo de notícia, alguma coisa aí do tipo, tá? Mas o que, que o mercado acabou de fazer aqui? Ele acabou de respeitar esse 50, né, esse 50%. Eu teria, né, se ele não tivesse dado uma explosão dessa, ele tivesse ali, né, agora ele tivesse ali fazendo os movimentos dele bonitinho, tranquilo, eu poderia fazer uma venda aqui nesse 50, né, esperado o candle fechar, fazer uma entrada nesse 50 com o primeiro alvo para cá, e se ele ganhar, o segundo alvo é para cá, entenderam? Tá? Então aqui, ó, eu poderia considerar isso aqui, ó, considerar jogar ajustar minha fibra aqui, ó, nesse candle azulzinho, e vamos supor que nesse 50 aqui. Se ele já fechar abaixo aqui do 50, então o mercado aqui ele já vai estar fazendo isso aqui, ó, tá? A probabilidade do outro candle seria o quê? Ele pode vir, nascer aqui, fazer um testezinho nesse 50 aqui agora, para depois ele voltar a descer, tá? Aí vamos esperar aí o mercado fechar. Ó, aqui mesmo ele já está rompendo. Se ele está fazendo esse rompimento, para onde que ele tem que ir? Para cá, para o fundo, tá? Mas vamos esperar ele fechar aí primeiro para a gente fazer. Então, tudo que o mercado está fazendo aqui, eu estou desenhando aqui para vocês, tá? Aqui está nos 5 minutos. Vamos supor que aqui nos 5 minutos ele esteja difícil para você enxergar isso. Joga lá para os 7 minutos. Ah, os 7 minutos tá um pouquinho melhor, mas tá ruim ainda. Joga por 10 minutos, né? Ou se não, joga por 15 minutos. Agora, ó, ele fechou um pouquinho aqui acima ainda, tá? O que que eu tenho aqui? Fundo e topo, certo? Ó, 50 tá aqui. Deixa eu deixar assim, que aí vocês conseguem ver. Normalmente eu tô entrando, só fazendo testes aqui mesmo, tá? Mostrando pra vocês, entrando com 3 contratinhos, tá? 2, 1 só. Mostrando que com poucos contratos dá para sim você fazer um valor mensal aí legal, tá bom? E um valor diário também, tá? Onde que eu deixei, né, a minha fibra? Lembra do movimento? Ó? A máxima, a mínima, 50. Onde que era o outro 50? Era aqui, não era? Por que eu tô pondo aqui, não tô pondo aqui nesse topo? Eu posso pôr no topo? Posso também. Mas por que eu tô pondo aqui? Mesmo que ele deu essa explosão aqui, né, que ele deu essa explosão aqui muitas vezes por conta de alguma notícia, alguma coisa,
Vamos supor que ele não tivesse dado essa explosão, não tivesse tido essa notícia exatamente agora nesse momento. Vamos supor que ele tivesse vindo certinho aqui, sem ter deixado esse paviozão enorme. Eu ia vir e ia colocar minha fibra aqui, ó, né? No paviozinho dele lá e no fundo que ele deixou. Tá bom? Então, ou seja, por enquanto ele fez isso daqui. O que que esse Kendo agora tá fazendo? Esse Kendo tá fazendo o quê? Vindo aqui, ó. Tá testando isso daqui. Tá testando, fazendo pullback, testando 50%. Tá bom? É isso que ele está fazendo. Ele testou, né? Muitas vezes você pode, tem gente que gosta de pegar já como é que fala, na primeira, já no toque já, né, do 50%, e tem gente que gosta de esperar e fechar e configurar um movimento, né? Então aqui, ó, o primeiro alvo dele seria os 50% daqui, ó, tá? Ele teria que vir aqui no 50%. Só que aqui eu acho que não tá bem ajustadinho. Que 50% que você tá falando? Ele não veio aqui? Nesse 50 aqui, ó, dessa pernada? Primeiro alvo dele, lembra? Primeiro alvo dele seria aqui, ó, esse 50. Se ele não ganhar esse 50 aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai voltar primeiro para cá, para depois tentar ir para lá de novo. Entenderam? Então esses seriam os alvos dele. Então, se ele não ganhar esse 50, eu poderia fazer uma compra de novo para esse 50. E se ele ganhar aqui, ele volta para cá, para esse outro 50. Tá? Essas seriam as movimentações aí do mercado. Tá? Então, depois que você aprende a ver todo esse tipo de movimento com clareza, independente do tempo gráfico, isso vai depender de você, né? Facilita muito a sua vida para você fazer as suas operações, você faz as suas operações com mais tranquilidade, né? Você aprende a muitas vezes antecipar operações do que simplesmente entrar atrasado ou entrar no movimento errado, tá? Então, e é justamente isso que eu ensino no módulo, né? São mais de 15 aulas que eu tenho aí gravadas ao todo, né? Estou desenvolvendo, assim, que eu sei que tem gente que gosta, assim, de utilizar indicadores. Eu não gosto, mas lembra que eu comentei lá no começo, né? Que chega uma hora que você aprende a ver o que você está fazendo, tanto na sua vida e tanto aqui no mercado, né? Você aprende a ver isso. Então, ou seja, quando você aprende a ver isso, é onde você não precisa mais dos despertadores. Ou seja, não precisa mais dos indicadores para você. Né? Onde você consegue fazer as suas operações aí tranquilas. Né? Então, ou seja, aqui no mercado é a mesma coisa. É isso que eu vou estar tentando te mostrar em todas as aulas. Tanto no suporte que eu estiver te dando, quando você não entender alguma coisa que eu falar, que eu explicar, né? Enfim, é o que eu vou estar tentando te mostrar. E vai chegar um momento, em algum tempo gráfico, que você vai conseguir ver isso daí com muita clareza, tá? Então aqui, ó, o que, que o mercado está fazendo? Aquela outra vela lá rompeu, né? Aqui esse fundo. Essa vela aqui, ela pode sim vir aqui no 50%, automaticamente fazer um pullback, tá? Seria do rompimento aqui, né? Então aqui sim, eu gosto muito de esperar, porque ele pode acabar negando, né, essa movimentação aqui dele aqui, ó, tá? Ele pode acabar negando, mas é aquele negócio, muitas vezes no 1 minuto a gente consegue ver coisas, né, que no 5 você não conseguiria ver. Então você consegue o quê? Antecipar uma entrada, fazer uma entrada aí mais certeira, né? Porque assim, os movimentos eles só se repetem. O que ele faz ali no 1 minuto, ele faz no 5, só que demora um pouco mais.
O que ele faz no 5 ele faz no 10, só que demora mais do que o 5, obviamente, porque o tempo gráfico é maior, e assim sucessivamente, tá bom? Então, seja, isso a gente vai vendo com o tempo, mas é que nem eu falei, eu muitas vezes eu comecei a aprender a ver essas coisas de leituras gráficas a partir do momento que eu comecei a aumentar os tempos gráficos, né? Como assim? Eu pegava aqui e começava a, primeiro a estudar isso daí de contexto, né? De leituras, e eu ia aumentando o meu tempo gráfico. Eu pegava, vinha aqui pro 15 minutos, ia para 30 minutos, ia para 60 minutos, ia para o diário, ia para o semanal, ia para o mensal. O mensal normalmente eu olho lá pelo TradingView, né? Porque o TradingView eu consigo ver mais meses, né, anteriores, então eu consigo ver os movimentos maiores que o gráfico faz mensalmente, né? E depois eu venho o que? Reduzindo, né? Eu venho fazendo as reduções ali dos tempos gráficos para os menores. E é a mesma coisa, né? É sempre a mesma coisa que ele faz. Eu só tenho que aprender a ver isso. Então, ou seja, por isso que eu volto, repito e digo, o tempo gráfico é você que vai determinar. É você que vai falar ali, não, eu quero operar só no 10 minutos, eu quero operar nos 7 minutos. Quer operar com 7 minutos? Vem aqui, ó, mais períodos. Joga aqui, ó, 7 minutos. Tá aí, ó, cada vela dessa daqui agora é de 7 minutos. Tá melhor o movimento para você? Tá conseguindo enxergar melhor alguma coisa aqui? Tá, não tá? Não tá ruim ainda? Vai pro 10. Vamos lá, vamos pro 10 minutos. Tá melhor no 10 minutos? Não, tá claro o movimento? Ele tá vindo aqui, ó, pra fazer o teste aqui dos 50. É que nem eu falei, aqui é uma entrada um pouco perigosa de se fazer, por quê? Porque automaticamente ele pode simplesmente negar isso aqui, né? Ele pode negar aqui o, esse rompimento que ele fez, né? Como ele pode simplesmente querer primeiro ainda vir testar esse movimento completo aqui. Então ele pode sim vir aqui em cima para depois ele querer descer, tá? Então, ou seja, mas o que vai determinar isso, é que eu falei, é o tempo gráfico, tá? É o tempo gráfico ali que você tá vendo ali que vai determinar se você consegue ou não fazer as leituras ali, tá? Então aqui, ó, vamos voltar para 5 minutos. Tá no 5, tá? E continuando aqui no nosso desenho aqui, ó. Essa vela aqui rompeu. Esse outro aqui, deixa eu ver se ele testou aqui o 50, mas não. Pelo que eu vi, se for dessa máxima, dessa mínima, sim. E se for daqui, esse outro está concluindo. Se for dessa máxima e dessa mínima, quem está testando agora é esse candle de agora aqui, ó. Tá? Então vou deixar aqui assim, tá? Então o que acontece? O mercado ele está fazendo o quê? Está fazendo esse teste aqui, ó. Tá? Ele não rompeu ainda o último rompimento ele não negou ainda o último rompimento de baixa, que seria esse aqui. Tá vendo aqui, ó, que é essa velona vermelha rompeu essa velinha verde aqui, né? Então aqui é um fundo, né? E aqui é um rompimento. Então ele não fez nenhum rompimento de estrutura ainda ele está fazendo os movimentos de baixa aqui, ó. Subiu, desceu. Subiu, desceu. Aí ele subiu e agora a probabilidade é descer, tá? Mas lembra que eu sempre peguei e falei para vocês? O mercado ele fez aqui, ó, né? Testou aqui o 50. O primeiro alvo dele, se fosse para mim fazer uma entrada nesse 50 aqui, o primeiro alvo dele seria para esse 50 aqui. Porque o mercado pode vir, fazer isso daqui e depois pode testar de novo aqui para descer, ou ele pode simplesmente ganhar e ir para o outro 50, né? E depois ele vem aqui, faz, nem o pessoal fala, né, tipo um topo duplo, lá em cima, né? E aqui ele desconfigura tudo de novo. Vem, desce para 50 aqui, um exemplo, aí vai, sobe lá de novo, só para aquele cinquentinha dali, daquela pernadinha, e
desce pro fundo de novo. Aí se ganhar aqui, ele vem pro fundo daqui ou rompe direto. Então, ou seja, a mesma coisa que ele está fazendo aqui, se vocês forem ver aqui, ó, esses desenhos que eu estou fazendo aqui, já antecipando esses movimentos dele, é a mesma coisa que ele fez aqui, ó. Entendeu? Só que em tempo gráfico menor. Entendeu? Tá? Então, novamente aí repetindo. Se aqui, por exemplo, ó, do jeito que ele está aqui, ele fez o fundo lá, certo? Fez a máxima e a mínima. Vamos ver se ele vai finalizar aqui abaixo ou acima dos 50, que seria essa pernada aqui, ó. Tá? Se ele fechar abaixo dos 50, a probabilidade dele é continuar o movimento, de romper aqui. Se ele fechar acima, aí eu encerro a operação, porque ele pode fazer isso daqui, ó. Na verdade, eu posso até esperar, esperar o quê? Ver se ele fechar acima desses 50 aqui, ó. Olha, ele fechou abaixo, tá? Ele fechou abaixo. Então, ele tem probabilidade de descer. Mas vamos supor, se ele pegasse e fechasse acima da operação, ou acima dos 50% aqui, ó, né? Vou só colocar um desenho para vocês. Eu não, assim, eu tenho duas opções. Ou eu já encerro a entrada logo de cara, né? Na hora que eu vi que ele fechou acima, eu encerro essa operação, porque ele pode simplesmente vir e estourar e ir lá para cima, né? Já negar já romper esse topinho aqui, já ir pro outro, né? E o stop pode ficar muito caro. Ou eu posso o quê? Deixar, esperar ele vir testar de novo esse topinho que ele deixou, que no caso seria esse daqui. Ó. O que eu falo o quê? Se ele ficasse aqui, tivesse ficado aqui acima de 50, o que ele poderia ter feito aqui essa vela? Essa vela poderia vir e testar aqui, ó, de novo. E ficar aqui testando. Aí ele poderia ficar aqui nesse teste, né? Se ele fechasse aqui, ó, igualzinho, que nele está aqui, aí sim a outra vela, ela viria para romper, para descer assim, que nem ele está fazendo, tá? Mas, se por exemplo, a gente correria o risco dela pegar e vir aqui para cima, entendeu? Isso se ele tivesse ficado acima daqui. Como ele ficou abaixo, então tranquilo. Então a tendência dele é romper o fundo mesmo. Mas sempre que o mercado faz uma pernada, o nosso primeiro alvo é naquele 50% ali, né? Ah, mas é um alvo muito pequenininho, né? Vamos supor, ó, aqui tinha um 50, não tinha? Meu primeiro alvo seria no outro 50. Ó, cara, aqui já dá 100 pontos, mano. 100 pontos, você entra aí com um contrato só, é R$ 20, entendeu? Aonde que dá 100 pontos aqui? Aqui, ó. A máxima, a mínima, o 50. O 50 tá aqui, ó. O 50 tá bem aqui, ó. 270 aqui, ó. Vou colocar ali, 270. O meu 50% novo, 270 aqui, né? Vamos lá, ó. O novo 50% é aqui embaixo, ó. Aí, ó, 180, 170. Tá? Na verdade, daqui, ó, 180 aqui, ó, 180. Isso. O novo 50% é ali, tá? Então dá quase 100 pontos, entendeu? Então, ou seja, são operações pequenas que estão aqui, que estão visíveis para você pegar aí 100 pontos assim de bandeja, mas você ainda não aprendeu a ver esses movimentos, entendeu? Então, ou seja, em todas as aulas que eu vou estar passando, né, para vocês do meu módulo, o foco é esse. O foco é vocês pegarem e aprender esse contexto aqui que eu estou mostrando para vocês, né? Aqui nesse replay. Porque se vocês não aprenderem a fazer isso, infelizmente não é indicador que vai salvar vocês não. O indicador ele pode te mostrar ali uma hora ou outra, mas você sempre vai ficar o quê? Dependente dele, tá? Sempre você vai estar dependendo ali do indicador, sempre. Né? Então, que nem eu falei, ó, que nem tá aqui, ó. Aqui passou apenas, o mercado abre às 9, agora tá marcando aqui 10 e 7, né? Se eu for puxar aqui
10h07. Tá? Então passou uma horinha apenas, e nessa uma horinha já tem R$ 118, que é o que eu faço aí diariamente, né? Por isso que eu sempre, se vocês forem ver os vídeos que eu posto, Instagram, tudo, Facebook, às vezes eu jogo no YouTube também, dá antes do meio-dia, eu tô com minha meta batida, tranquilo, né? Então, ou seja, você estudando isso, é o que vai acontecer, as probabilidades que tem de acontecer com você, é de pegar também e você bater sua meta rápida, porque o mercado ele faz isso a todo momento, mesmo quando fala assim, que nem quando alguém pega e fala assim, faça já 100 pontos, 150 pontos direto na abertura, foi porque o cara já tem essa visão dos movimentos aqui, ele só aguarda, vê para onde o mercado vai abrir, né? Que muitas vezes ó, o mercado ele finaliza com uma estrutura assim, ó, vamos supor, o mercado ele fecha, né? Ele fecha com uma estruturazinha assim, ó, que nem tá aqui. Deixa eu só aumentar essa daqui. Ele fecha com uma estrutura assim, ó, desse jeito. O que que você aguarda? Aí o cara fala, o que que você aguardaria na abertura de mercado? Vamos supor, você tem esse 50% aqui, ó, para ele testar, certo? Vamos supor que ele já abre aqui, né, no 50%, né? Então ele já está abrindo aqui nesse gapzinho, né, de baixo, ele já está abrindo e já está fazendo o quê? O teste aqui do 50. A probabilidade é o quê? Se ele não romper esse 50 aqui, o que que ele vai fazer? Ele vai vir, meu primeiro alvo é o novo 50, que automaticamente já daria o fechamento de gap. Se ele ganhar esse 50, ele vai para o topo. Se ele ganhar para o topo, ele vai continuar a alta dele. E fecha o gap aqui. Entendeu? Por isso que tem muitas pessoas por aí que falam, normalmente quando o mercado abre em gap de baixa, o mercado sobe. Quando abre em gap de alta, o mercado desce. Tá? Mas isso eu não levo como uma regra, tá bom? Por quê? Eu não levo isso como uma regra. Porque vamos se dar um exemplo, já concluindo aqui também, indo um pouquinho mais a fundo aí, tá? Vamos supor que o mercado já fecha aqui, ó, no 50%. Aí ele vem, né, e já abre um gap aqui embaixo, aqui, ó. Então, ou seja, abre com gap aqui e vem aqui. Na primeira vela ele já vem aqui embaixo, aqui, ó. Ele não chega lá no fundão, ó, né, mas ele já vem até aqui. Essa pernada toda aqui, ó. Essa pernada toda ele passa dos 50 e o gap dele já é abaixo de 50. Então o mercado já está operando abaixo de 50, né? O que que eu deveria esperar? Ele fazer o novo 50 para ele continuar essa descida dele aqui. Ele vir testar o fundo e até descer. Entendeu? Então, seja, dependendo onde tiver essa posição aqui de gap, tudo isso, referente o topo e o fundo do mercado, o mercado ele pode descer. Então, por isso que eu não levo isso ao pé da letra de mercado tá em gap de alta, vai descer, gap de baixa vai subir. Porque se fosse assim, o mercado ele tem algumas pendências lá para o fundo para ele fechar. Por exemplo, aqui, ó. Deixa eu vir aqui no diário para vocês conseguirem ver. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui foi lá em fevereiro, dia 22 de fevereiro. Tá vendo? Aqui ele deixou um gap, que ele não foi fechado ainda. Isso aqui é um alvo do mercado. E aqui, ó, o mercado fechou aqui e o mercado abriu aqui. Aqui tem outro gap. Então ele tem dois gaps pendentes aqui para ele fechar. Tem dois gaps abertos aqui. Tá? Se eu não me engano, não é esse. São dois ou três, tá? Porque tem aqui em cima também, ó. Aqui tem um. Aqui tem dois. E se eu não me engano, aqui tem mais um. Tá? Ou não, é só esses dois aqui em cima para fechar. Tá? Não lembro, depois tem que ver nos menores. Mas enfim. E o mercado ele não deixa esses pontos aqui aberto. E se fosse levar esse negócio de, o mercado abre em gap de alta, vai descer, abre em gap de baixa, vai subir, tá aqui, ó, dois gap de baixa, dois gap de baixa, dois. E o que aconteceu com o mercado? Só despencou, 14 mil pontos, foi lá embaixo. E por que esse mercado veio aqui embaixo?
Aí eu vou deixar para os próximos vídeos. Teve alguns vídeos aí que eu já expliquei, né, o que que é, mas ele tinha pontos de teste para fazer lá embaixo também, tá? E aqui, ó, aqui aproveitando que eu já estou aqui no gráfico diário, ó, tá claro para vocês o movimento que ele está fazendo aqui? Tá claro o movimento? Que movimento ele está fazendo aqui agora, né? Desse pedaço aqui, ó. O que que ele está fazendo? Aqui é simples, gente, ó, de ver. A alta, os 50 e subiu, né? O que que ele estaria fazendo agora? Poderia vir, fazer o pullback aqui, testar os 50 para continuar a subida dele. Continuar a subida. Ou primeiro alvo nesses 50. Segundo alvo topo, se continuar, aí ele vai embora. Tá? Então, esse seria o movimento que ele estaria fazendo agora. Entenderam? Deixa eu voltar lá pro outro tempo gráfico. Deixa eu só apagar isso aqui para não ficar um monte de marcação. Onde rabisco, na verdade, né? Isso aqui não é marcação. Então, aqui, ó. Dando continuidade aqui, né? Aqui eu fiz aqui, né? O que ele acabou de fazer. E o que que o mercado está fazendo aqui agora? A mesma coisa. Né? O mercado desceu, ó, rompeu. Aí veio o outro. Não testou nada de 50%, só veio um pouquinho aqui para cima. Rompeu. Né? Aí o próximo que ainda, mesma coisa. Se eu for ver aqui, ó, ele não fez nenhum testezinho de 50 em si no candle a candle. Né? Deixa eu ver. Não, esse aqui ele veio, ó. O que não fez foi esse aqui, desse candle grande. Aqui ele fez, ó. Teste certinho no 50%. Aí agora eu venho aqui, ó. Ele fez um teste no 50% desse último movimento? Fez. Né? Tá abaixo ainda, se eu for aqui, se vocês forem parar pra ver. Não. Tá abaixo. Tá, ó. 50 tá aqui, ó. Ele pode vir aqui para ele descer? Pode. Agora a tendência dele é o que? Lembra lá, ó? Máxima, mínima e o novo 50. Se ele ficar abaixo desse 50, ele rompe. Tá vendo? E esse movimento ele já configurou lá no minuto. Né? Se eu jogar aqui para um minuto, ó, que é onde dá para você fazer as antecipações de entrada. Tá? Ali, ó, a máxima, a mínima, né? O 50. Ele fez uma negação bem aqui no 50, tá vendo? Esse topinho que vocês estão vendo aqui, ó. Esse topinho que vocês estão vendo aqui, tá vendo? É o pavio que ele deixa. Sempre quando ele deixa um pavio do lado de um outro candle, é uma negação que está tendo num gráfico, no tempo gráfico menor. Tá vendo aqui, ó? Olha o pavio que ele deixou aqui, ó. Esse pavio é aquela negaçãozinha que ele deixou lá, tá? Aí agora eu faço o quê? Tá aqui, ó. Tenho esse fundo. Eu tenho aqui os 50% que ele deixou. Tá? Eu posso deixar aqui também, não tem problema. Tá? Pronto, ó, rompeu. Rompeu, nova máxima, nova mínima. 50%. E assim vai. Tá bom? E assim segue a vida. Né? Então, ou seja, eu gravei esse vídeo aí um pouquinho para vocês entenderem que o tempo gráfico não é eu que vou mandar, ó, você tem que operar no minuto, porque no minuto é isso. Você tem que operar no 5, tem que operar no 10, tem que operar numa hora. Não. Isso daí quem vai aprender a ver é você. Né? Você tem que ir no seu tempo aprendendo a ver esses movimentos gráficos aí. Porque a partir do momento que você vê esse movimento gráfico, vamos supor, no 10 minutos, você vai pegar e vai diminuir um pouquinho. Vai lá para os 7 minutos. Pô, tá ficando claro para mim os movimentos? Tá ficando claro, maravilha. Nos 7 minutos aprendi a ver, vai no 5. Olha, tá ficando claro para mim os movimentos no 5. O que eu faço agora? Vamos para 1 minuto, ou vamos para 3 minutos. Tem o tempo gráfico de 3 minutos também, é só você digitar. Entendeu? Então você vai ali se acostumando, se habilitando, né, os seus olhos, a sua mente,
a ver sempre a mesma coisa. Aí por isso que tem muitas pessoas que conseguem, por exemplo, que tá com várias telas, que nem eu fico com três telas, eu fico com a de 1 minuto, eu fico com a de 5 minutos, e a outra tela eu fico alternando entre 1 hora, entre o diário, entre 15 minutos, eu fico ali alternando entre os gráficos maiores, né? E nisso eu consigo fazer toda essa leitura. Mas as entradas eu sempre faço nos gráficos menores, porque senão, se eu for ficar guardando, né, os maiores, fazer essas configurações, né, esses padrões aí de movimentos, demora muito. Então eu faço a operação entre os 5 e 1 minuto até. Muitas vezes eu antecipo minhas entradas pelo 1 minuto, porque eu vejo que 1 minuto ele está fazendo um movimento, né, que vai dar continuidade naquilo, tá bom? Então é isso, pessoal. Vim aqui explicar um pouquinho para vocês referente a isso, tá? Então, espero que vocês tenham atendido, tenha ajudado um pouco a vocês aí, tá? E eu falo muito, muito sobre isso na parte da mentoria, né, que eu faço com vocês, né? Por isso que, assim, eu simplesmente não abro vaga, que nem as empresas fazem por aí, diretamente só para a mesa proprietária. E você opera da forma que você acha melhor. Porque assim, se você não tiver um operacional que bom, que funcione, se você ainda é aquele cara que depende muito de indicadores, essas coisas, o que vai acontecer? Você pode ali ganhar o primeiro mês, tudo, ganhar até o segundo, mas vai chegar um momento que você vai estourar o seu limite lá e você vai ter que sair da mesa, infelizmente. E não é isso que eu procuro. O que eu procuro são pessoas para operar ali junto comigo, né? Realmente vir operar junto comigo e a pessoa ter consistência ali, tá? E não simplesmente operar, fazer aquela rotatividade, né? Pô, eu fico com um operador trabalhando ali junto comigo durante 2 meses, 3 meses, depois o cara estoura a banca dele lá e aí eu tenho que trocar de operador e fica sempre nessa rotatividade. A maioria das empresas não está nem aí, mas para quem precisa de uma renda, para quem precisa de um salário, né, o cara procura uma estabilidade ali, né, o cara procura a estabilidade financeira dele, e é essa oportunidade que eu quero dar para o pessoal, essa estabilidade financeira, né, que nem você já veio publicando muito por aí, que eu saí, né, da minha profissão de bombeiro e tudo, e estou vivendo do mercado, né, já participei sim de mesas proprietárias, né, e ainda tenho contas ativas nela, mas hoje eu faço operações pela minha conta mesmo, normal. E eu quero ensinar vocês a operar, ver o mercado dessa forma que eu vejo, para vocês operarem junto comigo, para a gente operar junto aí, né? Eu vou fazer o repasse de 85%, que nem eu posto aí para vocês, de todo o valor que vocês fizerem. 15% é meu, que aí eu vou apenas fazer para uma parte vai para o imposto de renda, né? E a outra parte como é que fala? É uma participação, né? Uma participação ali no que você está fazendo por eu ter te ensinado. Apenas isso. Aí o restante é todo seu. Então, seja, eu postei aí uns vídeos recentemente, em janeiro, foi feito aí um pouco mais de R$ 1.700. Em fevereiro já chegou a em torno de 17k, né? 17 mil. Teve loss aí, sim, claro que teve. Em março foi em torno de 3 e pouquinho, não postei ainda, mas eu vou postar breve, foi em torno de 3 e pouquinho, tá bom, em março. Não sei se foi 3.500, 3.700, mas foi em torno disso daí. Então, ou seja, de todo o valor que você conseguia fazer, você vai estar levando os 85%, tá? Seu, tá bom? Então, ou seja, mas o que eu quero é justamente isso, uma pessoa que venha, né, até mim, que se dedique nos estudos, para a gente poder estar operando aí sempre juntos, né, para mim não precisar ficar em rotatividade, que eu tenha pessoas realmente para trabalhar junto comigo, tá? Apenas isso. Então, ou seja, infelizmente, se você não ganhar, né, atingir ali o stop ali, ou colocar o capital para você, você atingir o stop máximo ali, infelizmente você sai da mesa e eu também não ganho, entendeu?
É assim que funciona. Se vocês ganharem, eu ganho. Se vocês não ganharem, eu não ganho. Né? Em si é um risco, né? Como eu falo que eu vou estar ensinando para vocês, é um risco, né? Da minha parte, né? De treinar aí 5 pessoas. É 5 pessoas que eu quero inicialmente, porque aí eu consigo dar essa devida atenção para vocês, tá bom? Né, para todos os operadores. Então eu quero treinar esses 5, montar esse time, essa base para esses 5, e depois sim, pode acontecer eu abrindo mais vagas, né, para a gente crescer um pouquinho mais o time. Mas eu não quero, em hipótese nenhuma, ficar com um time lá, com uma rotatividade lá enorme de pessoas entrando e saindo toda hora. Isso é uma coisa que eu não quero. Eu quero trabalhar com um time ali fixo ali para a gente poder ter essa consistência no mercado. Tá bom? Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo que eu fiz, falando um pouquinho aí sobre tempo gráfico, um pouquinho no geral de tudo. Né? Tudo isso tem mais aprofundado dentro das minhas aulas, né? E da mentoria também que eu falo muito. Beleza? Bom, então vocês viram aí que em 2 operações que eu fiz, 3 operações, né? Eu já fiz aí um valor de R$ 118. Né? Deixa eu ver aqui. 17K, deixa eu abrir aqui. De hoje. Deixa eu ver se aparece pra mim. Foi 5 operaçõezinhas que eu fiz. Ó. E não tá, ele tá pra outra tela. Mas foram 5 operações, tá? Que eu fiz aqui. Tudo ó, com 2 contratos. Deixa eu ver se eu consigo liberar aqui só pra vocês conseguirem ver. Não é porque sumiu, ó. Aqui. Sumiu a tela aqui do negócio. Deixa eu puxar pra cá. Gente, cadê o cadastro do gráfico que eu fiz aqui? Vou botar aqui. Voltou. Deixa eu aumentar a tela aqui, aumentar essa tela aqui de novo. Isso aqui ficou. Paz. O negócio que ficou. Não. Não sei porque esse coisa aqui do. O negócio ficou enorme aqui, gente. Nunca ficou desse jeito. Mas enfim, deixar ele aqui no canto aqui para não atrapalhar. Então aqui, ó, foram 5 operaçõezinhas, né? Um noizinho aqui que foi de 15, foi com um contratinho, né? Que foi aquela primeira lá que era para pegar apenas o scalpzinho, mas enfim. Eu sempre, vocês veem que eu, com poucos contratos aqui, ó, poucos contratos, dá para fazer a meta normal, ó, tranquilo. Que é o que eu opero muitas vezes, mostro para vocês lá nas gravações. Tá? Com poucos contratos aí dá para você fazer mais de R$ 100. E na mesa vocês vão estar operando aí com até 7, 8 contratos que eu vou estar disponibilizando para vocês. Então, seja, depois que você aprender todo esse contexto, aqui eu fiz com 3 contratos, né? 2 e 3. Imagina se eu tivesse dobrado, feito as entradas lá com, aqui fosse com, sei lá, um exemplo, 4 contratos e 6 contratos. Esse valor teria dobrado. Estaria aqui R$ 218, R$ 220, enfim. Né? Isso porque as entradas que eu fiz foram todas, né? As entradas que eu fiz, vocês viram, foram todas sempre assim, ó. Foi na máxima, aí veio aqui no 50. Aí, por exemplo, eu fui e fiz só até aqui, né? Não fiz até para ele romper, eu fiz até o alvo que ele teria, o primeiro alvo que ele teria até os 50 daqui. Entenderam? Então eu fiz as operações dessa forma, não fiz, né, acreditando que ele poderia pegar e finalizar ali, romper e dar continuidade nisso. Não. Eu fui fazendo referente ao que ele poderia fazer ali, que são esses. O Kendo a Kendo, né, os contextos, as obrigações ali dos Kendos. Seria isso. Né? É dessa forma que então eu faço as operações aí diariamente aí no mercado. Tá bom? Então, independente do horário, não tem questão de horário. Pode ser 9, pode ser 10, pode ser 1 hora, pode ser às 4 horas. Né?
O horário do meio-dia ali é um pouquinho ruim, que está um pouco sem volume, mas independente do horário, o mercado sempre vai fazer o mesmo movimento. Sempre ele vai fazer o mesmo movimento, tá? E é isso que eu quero mostrar para vocês aprenderem a ver esses movimentos para vocês poderem, como é que eu posso dizer, para vocês aprenderem a depender só de vocês e não a depender de, de indicadores, essas coisas, entenderam? Então é isso que eu quero poder mostrar para vocês aí. Aqui, ó, por que eu fiz essa entrada aqui? Porque aqui ele está fazendo um teste aqui de 50%, tá? Que 50% seria? Só que aqui já seria um 50%, ou diário não, 60 minutos aqui, ó. Seria de 60 minutos, tá? Seria esse fundo que ele deixou junto com esse topo aqui, ó, onde eu coloquei a fibra, tá? Vocês viram que eu estiquei a fibra até o paviozinho lá, só que eu nem tinha trocado o tempo, né? Isso aqui quando eu bati o olho eu já vi, tá vendo? Então, ele deixou esse topinho aqui, que lá se eu colocar aqui nos 60 minutos, ó, é um topinho aqui, ó, tá vendo? Tá vendo aqui, ó? É um topinho que ele fez. O mercado aqui, ó, ele fez o que, ó? Eu vou fazer dessa pernadinha pra lá só. Ele fez aqui assim, né? Aí ele desceu, ele passou dos 50, ó. Ele passou dos 50, viram? Aí ele veio o que? Ele veio até aqui. Se eu puxar aqui, eu acho que ele deu nos 50% certinho. Vamos ver. Ó, não chegou também nos 50. Só se for desse daqui, ó. Se for aqui, ele veio, tá? Mas enfim, então aqui, ó, o mercado ele veio. Se for, ele veio aqui no 50, se for do candle ali, tá? Rompeu, né? E fez o rompimento dele. Seria esse movimento, seria só até aqui, tá? Até esse candlezinho vermelho aqui, ó, tá? E esse movimento que eu acabei de configurar aqui é daqui pra cima, ó. Aqui sobe, aí desce, testa os 50 e rompe lá para baixo. Então ele te deu, tem uma nova mínima, uma mínima, uma máxima, ou um novo fundo, um novo topo. Você chega lá e ele pode estar indo lá fazer o teste. Foi o que ele fez aqui, por isso que eu fiz a entrada. Tá? Então ele estava batendo ali nos 50, não estava passando, né? Não está passando até o momento. Então por isso que eu fiz essa entrada aí. Beleza? Então todas essas configurações aí, essas visões do mercado, vocês vão estar pegando. Mas é aquele negócio que eu falei. Muitas vezes vai chegar um momento que vocês vão aprender a ver isso sem precisar ficar trocando toda hora, né? Vocês vão aprender a ver isso daí só de olhar para o gráfico mesmo, tá bom? Vocês vão aprender a ver aqui o que é um gráfico diário, né? O que é um gráfico onde que é o tempo aqui de 10 minutos, onde é que está a vela de 15, onde é que está a vela de 20, de 30, diária, mensal, entendeu? Vocês vão aprender a ver isso daí, beleza? Então é isso, pessoal. Encerrar o vídeo por aqui, vão ficar muito longo também, tá? Para vocês poderem estar assistindo aí, né? E não esquece de mandar uma mensagem, quem tiver interesse aí de fazer parte da mesa, tá bom? De saber mais como é que é referente a valores, tá bom? Para estar adquirindo a parte da mesa proprietária. Beleza? A parte da mesa não, seria toda a parte da minha mentoria, do meu curso, dos meus módulos, para você fazer parte da mesa e a gente poder eu poder estar te auxiliando aí em você conquistar aí a tão liberdade aí financeira. Fechou? Então, novamente um forte abraço para vocês aí, né? E não esquece de curtir o vídeo também, tá? Curte o vídeo e quem se não é já inscrito, já segue aí que vocês vão estar sempre recebendo mais conteúdos aí, que nem esse daí. Valeu, pessoal.